programa Descobrindo o Paraná de hoje desembarcou em Irati, uma cidade cheia de história e diversidade cultural. No Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Padre, eu gostaria de saber da influência ucraniana, da comunidade ucraniana na cidade de Irati. Boa tarde. É um grande prazer estarmos juntos aí, fazendo esta reportagem. A influência nossa aqui, nós temos a paróquia aqui, que é a Imaculado Coração de Maria. Temos em torno de 600 famílias e temos mais, além da paróquia, 8 comunidades que nós atendemos, né? Então, a comunidade ucraniana aqui, ela é, como posso dizer, é forte. E muito presente. Muito presente, tanto é que nós temos as nossas celebrações aqui nos domingos sempre em ucraniano, que é a nossa, no rito latino falam missa e no rito oriental nosso nós falamos divina liturgia, que é cantada. Muitas pessoas acham que existe uma diferença, né, entre a igreja católica e a igreja ucraniana. O pessoal confunde bastante por causa do rito, né? Mas no católico é igual, porque nós somos dependentes do Papa Francisco, assim como a igreja latina, né? Do rito ocidental. E única coisa que nós, no caso da celebração, nós ainda celebramos, o padre fica de costas aqui no altar e o pessoal fica atrás, né? Por quê? Porque no nosso rito se considera que o padre é o pastor que conduz o rebanho. Então, por isso, nós não celebramos virados de frente para o pessoal. Sobre a arquitetura, essa igreja é belíssima e é diferente. Ela vem com traços que não tem igual. É realmente o que muita gente pergunta para nós, para a gente, né? Essa igreja aqui de Irati é diferente. Se vocês forem para Prudentópolis, as arquiteturas lá são bem diferentes do rito oriental, né? Essa aqui trouxeram dos Estados Unidos o modelo, né? Mas o que eu posso dizer? A arquitetura dela é um modelo diferente. Não tenho como explicar, né? Mas ela é arredondada, né? Porque no nosso rito, geralmente, ela é feita em modelo da cruz, né? Então, essa aqui não, ela é quadrada dentro, tudo, né? Mas, assim mesmo, ela se destaca bastante aqui. Convidamos todos que puderem participar, conhecer a nossa celebração. Então, no sábado temos a celebração em português, e no domingo sempre a missa, que é a divina liturgia, em ucraniano, tudo cantada, com celebração toda do nosso rito. Sejam todos bem-vindos e ficamos gratos pela vossa presença e que Deus abençoe. Agradeço pela oportunidade de poder, em poucas palavras, expor a nossa tradição, o nosso rito aqui na cidade de Irati. Eu estou com a Ana, que é presidente do grupo folclórico ucraniano aqui de Irati. Ana, eu quero saber um pouco da história, eu quero saber da imigração, que quando chegou aqui, que ano e por que escolheu a cidade de Irati? Então, a história remonta a inícios de entre 1907 e 1925. O que chamou a atenção para cá foi 2 motivos principais. Teve a oferta de terras, o Brasil era uma terra, tinha muitas terras e que precisavam ser colonizadas. E nesse sentido foi feita uma propaganda que teria terras para todos que chegassem aqui. Então esse foi um dos motivos principais que foram divulgados lá na Europa. E o outro motivo foi a construção da nossa estrada de ferro, que liga o Rio Grande do Sul a São Paulo, que precisava de mão de obra também. E o porquê que eles escolheram essa região? Porque a nossa região, ela tem um clima muito parecido com o clima que eles saíram lá na Europa.
Então, seria mais fácil eles se acostumarem. Então, na época, nesse início do século passado, foram cerca assim, de 70 famílias, mais ou menos, que chegaram nessa região e que foram se espalhando pela região, com municípios como Malé, Prudentópolis, Rio Azul. Aqui em Irati, eles chegaram inicialmente na comunidade de Itapará. Foi ali que foi o primeiro centro, digamos assim, dos imigrantes. Aí depois, Itapará é uma comunidade aqui que pertence para Irati. Então, é onde concentra, das comunidades do interior, que concentra a maior parte de descendentes ucranianos. E a partir de então, a comunidade manteve seus costumes, suas tradições, a língua. E nesse sentido, a igreja, eu considero como um elo fundamental que foi para preservar esses costumes. O povo ucraniano é um povo muito religioso, então assim, a vinda também dos missionários, dos padres, também ajudou a preservar mais ainda essa nossa cultura. E a desenvolver toda a região. E a desenvolver toda a região. Então eu posso dizer assim que Irati tem muito trabalho de imigrantes aqui para ela estar onde ela está hoje. E hoje, mais ou menos, você sabe quantas famílias tem? No geral, eu acho que aproximadamente 600 famílias. Bastante. Então, assim, são 600 famílias que continuam preservando, mantendo os costumes, mantendo a cultura, a língua. Então, assim, a gente espera que com isso a gente esteja retribuindo um pouquinho do que os nossos antepassados vieram, porque eles largaram a nação que eles viviam, eles largaram a vida deles, eles largaram tudo e eles trouxeram isso para cá. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é tentar preservar, dar continuidade. Dar continuidade a tudo aquilo que eles trouxeram para cá. Ana, em relação à educação, para manter a cultura, qual que é o procedimento que vocês fazem? Eu acho que a primeira escola é a da família. É ali que eles aprendem desde o berço a falar, a acompanhar os nossos costumes, a conhecer a nossa cultura. Nós não temos escolas de ucraniano aqui, mas nesse sentido o grupo folclórico entra e está resgatando. Que é isso que existe uma curiosidade, né? Por que eles falam tão perfeitamente se não aprendem na escola? Vem de casa. Vem de casa. Vem de casa porque eles ouvem avós, pais, mães falando, eles estão ali. Então, às vezes, a primeira língua que eles aprendem é o ucraniano. E, nesse sentido, também aponta de novo o papel da igreja, porque todas as famílias participam aqui. A nossa missa ainda é mantida, ela é toda na língua ucraniana. Então, isso ajuda também. As orações, os cantos, isso ajuda muito esse convívio também a manter a nossa língua viva. Você falou do grupo folclórico em relação a isso, que eles ajudam, mas com a dança, com a interação. Sim, então nós temos um grupo folclórico que inclusive é um dos 4 grupos mais antigos aqui do Brasil. Que orgulho! Daqui 2 anos está fazendo 50 anos. E esse trabalho está sendo realizado com as crianças, porque além dos descendentes que fazem parte do grupo, atualmente a gente está com 50, 60 dançarinos no grupo. E desde o infantil, o infanto juvenil, adulto e o master. E esse trabalho, nós não pegamos só descendentes ucranianos, nós aceitamos simpatizantes, nós aceitamos pessoas que gostam da nossa cultura, que querem participar. E esse trabalho, então, vem sendo desenvolvido assim no fato de ensinar eles a importância, o porquê que é um traje, o que significa o nosso traje. Nossos trajes, eles remetem muito à Ucrânia. Cada traje, cada desenho, cada dança, ela representa uma determinada região da Ucrânia. Então, isso tudo é passado para as crianças. Para eles saberem que eles vão lá apresentar uma dança, para eles saberem de onde que surgiu essa dança. Por que está sendo dançada, por que é feito aquele passo. Cada
Tem seu significado. Cada coisa, cada fita no cabelo, cada detalhe na roupa, cada cor de roupa, ela tem um significado. Temos uma menina linda aqui que está vestida. Vamos pedir para ela vir aqui. Aí você vai mostrar para nós a relação do traje. Pode ficar aqui no meio. Ana, descreva. Então aqui, quando eu falo dos trajes, nós temos uma diversidade muito grande de trajes. Cada traje ele representa uma determinada região, um determinado clima. Nós temos regiões montanhosas na Ucrânia, temos regiões mais frias, temos regiões um pouco mais quentes. Então cada traje ele vai significar, representar alguma região de lá. Aqui nós temos a Juliana, ela hoje está vestida com o traje do Ropac. O Ropac ele representa uma região mais fria, porque são roupas até mais quentes, mais aveludadas. Então, cada detalhe, cada bordado tem algum significado, E tudo isso a gente tenta repassar para os dançarinos, para eles saberem o que eles estão vestindo, por que eles estão vestindo. Pela quantidade de fitas, tem alguma coisa a ver também? Na verdade, a quantidade de fitas até não tanto, mas tem relação sim. A coroa é de acordo com a idade. Crianças pequenas usam coroas bem pequenas, com algumas fitas mais curtinhas. Já adolescentes, elas vão usar uma coroa um pouquinho maior. Nas adultas, elas já usam coroas maiores para elas chamarem a atenção. Aí, né, e fitas mais longas, porque a intenção é mostrar as beldades ucranianas. Ana, existe uma festa, uma data que demonstra toda a cultura e as tradições de vocês? Sim, nós temos um evento, geralmente é no último sábado de novembro, que nós chamamos de Noite Ucraniana. Estamos na 15ª esse ano, preparando para a 15ª. Então, nesse dia, todas essas famílias se reúnem, nós preparamos pratos típicos, pirogue. Você pode descrever os pratos típicos. Então, o pirogue, na verdade, ele é um pastel de massa cozida, de batata, com requeijão. É o mais comum. Temos o hulupti, que é um charuto. Na verdade, é arroz e carne moída enrolada numa folha de repolho. Temos o borscht, que é uma sopa de beterraba. Então, assim, são esses pratos típicos que são oferecidos nessa noite. Tudo é preparado. O kuchá, lembrando bem, nós temos kuchá de sobremesa, que é um grão de trigo cozido, geralmente temperado com coco, com amendoim, com leite de coco, fica a critério. Mas a receita tradicional, geralmente, é o grão de trigo cozido com mel. É um evento bastante esperado, porque nós não temos um restaurante aqui que ofereça isso todos os dias. É isso que eu ia perguntar, Ana, porque curiosidade, eu venho aqui, eu quero comer, então tem que ir na casa de alguém. Vai ter que ir na casa de alguém vai acolher, mas com certeza se você for na casa de um descendente de ucraniano, você vai ser recebida com essas comidas. Não, vai ter que esperar a festa para poder participar. E é um evento bastante esperado, porque a gente tem uma venda muito grande de ingressos. Nós vendemos ingressos porque é um meio de um grupo se manter. Como nosso grupo não tem mensalidades, não tem. Então é um jeito do grupo se manter, da compra dos trajes, das nossas viagens em apresentações, vender esse evento anual. Então já no calendário da cidade, já é esperada essa festividade no final do ano. E também, além da Noite Ucraniana, nós temos um evento que todos os anos a gente participa, que é um Festival Nacional de Danças Ucranianas, que esse ano será lá em Curitiba,
em novembro. Então, todos os anos são 2 eventos que a gente se prepara bastante. Mas São lá a cidades gente diferentes, são sim. cidades diferentes, mas assim é quando todos os grupos folclóricos se reúnem aqui no Brasil. É nesse evento que vai ser em Curitiba esse ano, no dia 15, 16 e 17 de novembro. E então são 2 eventos que o grupo sempre se prepara bastante. É o festival que leva as nossas danças, as nossas apresentações e a nossa noite ucraniana. Então, nesse dia, depois do jantar, nós temos a apresentação de todos os grupos, de todos, desde o infantil, juvenil, adulto e master, que fazem as apresentações nesse dia. Então, é fechado com chave de ouro as nossas apresentações. Agora eu vou para uma curiosidade. Você falou do pirogue. O pirogue também existe entre os poloneses. Existe uma diferença? Ucranianos, poloneses, nós somos feito pirogue. Na verdade, assim, a massa é a mesma. É uma massa básica de farinha, água. O preparo É o básico. O que pode variar é que o pirogue ucraniano tradicional mesmo é feito com batata e requeijão. E já os poloneses, eles já têm essa variação maior nos recheios. Então, talvez seja essa a única diferença. Mas o sabor, com certeza, é bom. O sabor é de cada um, né? O sabor de cada um. De cada um. Ana, você falou que a igreja, ela representa o elo entre vocês. A cultura dentro da religião, tem muita coisa diferente? O que vocês preservam? Eu acho assim que o que é diferente para nós é o período de preparação para a Páscoa. No nosso rito, a quaresma, ela é muito forte. Nós temos celebrações ao longo desses 40 dias. Nós temos um período de jejum, que geralmente assim, é sugerido que se faça jejum nas sextas-feiras, jejum de carne, jejum de ovos, jejum de leite. Assim, tudo isso para você se preparar espiritualmente para o desfecho que é a Páscoa, que é o momento da ressurreição. E na Semana Santa nós temos esse jejum até mais acentuado. Assim, a preparação, as celebrações são mais frequentes, são diferentes. Mais forte. E no sábado, nós temos a nossa bênção de alimentos. O que é a bênção de alimentos? É uma cesta composta com pão tradicional, que é a pasca, ovos cozidos, embutidos, linguiça, lombinho, o crin, que é a beterraba misturada com a raiz forte. Tudo isso é preparado durante a Semana Santa e isso tudo é abençoado na frente da igreja aqui pelo padre. O que significa? Cada alimento da cesta, ela tem um significado. Representa alguma coisa. E, assim, todas as celebrações são concentradas geralmente no sábado à noite, depois aí é feita essa bênção, porque daí no domingo toda a família se reúne ao redor dessa cesta para consumir esses alimentos que foram abençoados um dia antes. Então, assim, é um jeito de tentar, tanto é que a Páscoa, dificilmente você vê ucranianos viajando para outros lugares. É a união em família. A reunião em família ainda é muito forte aqui. Então, você pega a sua cesta, você vai junto à sua família e você faz a divisão desses alimentos. Então, é uma maneira ainda de manter a união. E depois que vem a Páscoa, tem algumas Aí nós temos, eu posso falar do Natal. O Natal nós temos também uma preparação, não é diferente, mas já não tem um período de quaresma assim tão acentuado. Mas nós temos, na véspera do Natal, nós fazemos geralmente 12 alimentos, que significam os 12 apóstolos. Então são 12 alimentos nós fazemos a ceia de Natal. Geralmente não se come carne também nessa noite, mas são feitas as comidas típicas. O pirogue, o hulupti, o borscht, o kuchá, são os alimentos que também. Então a ceia de Natal também é um jeito de reunir a família em torno da mesa, todo mundo come ao mesmo tempo
geralmente todos trajados, todos ao redor da mesa, é uma maneira também de preservar a nossa cultura. Ana, você comentou dos trajes. Até hoje, vocês usam os trajes nos momentos festivos só? Ou ainda há essa cultura entre a comunidade? Então, eu posso falar de dois tipos de trajes. O traje de danças folclóricas, que geralmente vão ser usados só em eventos, danças, apresentações, recepções. Mas nós temos também os nossos bordados, as vichivancas, que são as nossas camisas bordadas. Então, muito difícil você entrar numa família de descendentes ucranianos que não tenham camisas bordadas. E são feitas por vocês? Geralmente são feitas por nós, porque uma das coisas uma das artes preservadas que os imigrantes mantêm é o bordado ucraniano. Ou bordado em ponto cruz, como a gente fala. Então, assim, a maioria das nossas, temos toalhas, mas as camisas são a nossa vestimenta para a gente. Isso que você está usando. Isso que eu estou usando. Mas aí depois eu posso até mostrar os outros bordados ali. Então, é uma das coisas, dificilmente você vê um descendente ucraniano que não tenha uma camisa bordada. Então, Lilian, eu tenho uma curiosidade para te contar. Nós não temos restrições quanto a comidas, quanto a eventos, tal. Assim, eu digo que somos um povo muito mente aberta. Mas antigamente aconteceram alguns eventos lá da época da imigração, na história, que sempre teve uma rixa entre ucranianos e poloneses. Então, aqui, para os imigrantes, era uma ofensa ucranianos serem chamados de polacos. Ou casar com polacos. Até a gente fala que realmente o nosso povo não tem a questão de preconceitos. Em relação à cor, em relação a sexo e essas coisas, nunca tivemos. Mas assim, se você fosse namorar um polaco, aí o bicho pegava. Então, assim, isso veio ao longo do tempo. Claro que agora as coisas mudaram. Os descendentes que já foram vindo com as crianças nascidas aqui, já foram crescendo com costumes brasileiros e tal. A sociedade se adaptou, né? A sociedade se adaptou. E assim, só que o interessante é apontar que lá no início, enquanto eram vizinhos, às vezes poloneses e ucranianos imigrantes, eram inimigos. Mas isso era em relação à guerra, né? Isso era em relação à guerra. E agora, se você for pensar a situação que a Ucrânia está vivendo, nós estamos enfrentando uma das piores guerras lá. E o país que mais acolheu os ucranianos é a Polônia. Arrepiou aqui, ó. Então, assim, o mundo dá muitas voltas. Lá no passado, talvez teve essas rixas, mas hoje a guerra, na verdade, formou um elo entre ucranianos e poloneses, entre ucranianos e polacos. Então, a nação que mais está acolhendo, que mais está ajudando a Ucrânia é a Polônia. Então, acaba sendo mais uma evolução na nossa história, porque eu acho que a partir de agora acabou-se a rixa entre ucranianos e polacos, né? E eu acho que é um dos pontos favoráveis nesse sentido, porque até nós, como descendentes aqui, não tem como a gente acompanha todos os dias, né? O que está acontecendo lá. A gente tem grupos, a gente tem parentes lá ainda. Então, assim, o que está acontecendo lá acaba fortalecendo mais ainda a nossa convicção de que temos que preservar, temos que manter a nossa cultura viva, temos que ensinar nossas crianças, temos que batalhar pelo nosso folclore, pela nossa língua, pela nossa cultura, pelas nossas tradições, até para a gente valorizar o que eles estão passando lá. Então, assim, a gente não pode ir lá lutar junto, ajudar e tal, mas a nossa forma de ajudar nessa guerra é a gente manter viva essa tradição que veio, essa cultura que veio. Então, assim, a gente tem uma carga muito grande nas costas, tem uma obrigação muito grande frente a isso, como descendentes.
E aos poucos, assim, teve uma época que a gente percebeu que teve muita gente que tinha até às vezes vergonha de falar em ucraniano pelo sotaque e tal. E a gente vê que isso está se resgatando agora. Na verdade, é um orgulho você dizer que você é um descendente de ucraniano. É um orgulho você saber falar ucraniano. É um orgulho você vestir uma camisa. Então, uma camisa bordada, uma camisa da Ucrânia. Então, assim, eu acho que essa guerra está fortalecendo o orgulho da nossa comunidade, o orgulho de ser descendentes de ucranianos. Então, hoje eu faço um convite em nome da nossa comunidade ucraniana, que todos venham conhecer, apreciar as nossas tradições, as nossas culturas. Faço um convite especial para todos, independente se seja descendente ou não, venham para a nossa cidade. Com certeza serão muito bem recebidos, com certeza poderemos fazer um evento com bastante pirogues, comidas típicas. Agora, eu acho que a mensagem principal nesse momento é que a gente se solidarize com os nossos irmãos que estão lutando lá na Ucrânia, que estão enfrentando essa terrível guerra. São situações assim, diárias que a gente acompanha, muito tristes. Então, assim, a nossa mensagem da nossa comunidade, dos nossos descendentes aqui, é desejar força para os nossos irmãos ucranianos que estão lá. E, assim, um recado para a nossa comunidade: valorize a sua cultura, valorize a sua língua, valorize as suas tradições. E assim, deixem aberto, o nosso coração está aberto para receber todos aqui na nossa comunidade. Vitajmo vas, nam bude дуже красно вас приймати. Então serão todos bem-vindos e será muito bom recepcioná-los todos aqui. O programa Descobrindo o Paraná vai ficando por aqui, lembrando que na próxima semana vai o 3º episódio da cidade de Irati. No Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná.